Todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus, da equipe espiritual Paz e Luz, que daremos início a mais uma live. Hoje com o tema Constelação Familiar, transformando vidas. O nosso super convidado Marcelo Miura é um especialista no assunto, já esteve aqui com a gente várias vezes, estará, claro, várias vezes. Lembrando a todos, aos nossos amigos, nossos participantes da live, que depois que termina essa live aqui no Instagram, a gente disponibiliza ela no nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Peço a todos que deixem seus comentários, suas sugestões, façam perguntas ao nosso convidado. Claro, isso é muito importante também, a gente fazer as perguntas ao nosso convidado. Ele já está online aqui. Eu vou adicionar o Pena e o Edu, e aí a gente já adiciona o nosso convidado Marcelo. Eu peço a todos, como sempre, que participem, mandem suas dúvidas, suas perguntas. É muito importante a gente esclarecer isso com o nosso convidado, tá bom? Então eu agradeço a daqui a pouco, que já vão entrando conforme a live está no ar, tá? É muito importante isso pra gente, essa união de toda terça-feira aqui, os nossos amigos estarem presentes. E falando em amigo, tá aí o Pena e tá aí o Eduardo. Boa noite, meninos! Sejam bem-vindos a mais uma live. Sumiu a voz aí, hein? O Edu tá sem som pra mim. O Eduardo tá sem som. Pena, você tá ouvindo o Eduardo? O Edu, para mim, está sem som ainda. Peninha, boa noite, Pena. Você está me ouvindo? E agora, tá me ouvindo? Agora sim, Edu. Tá me ouvindo? O Eu tô Pena... te ouvindo, Pena. Agora eu ouvi. Voltou. A internet. Então vamos Possível. voltar. Boa noite, Edu. Boa noite, Pena. Eu já vou adicionar aqui o nosso convidado, Marcelo Miura. Seja bem-vindo, meninos. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Pena. E ao Marcelo, que tenhamos uma noite mega agradável. Boa noite para quem é da noite e bom dia para quem é do dia. Mais uma noite aí com o Marcelo Miura, nosso companheiro aí. Já falando aí, agradecendo a todos que já estão aqui conosco. Já está entrando um monte de gente aqui. Obrigado, uma boa noite a todos nós. Isso é muito importante, os nossos amigos que toda terça-feira estão aqui. Lembrando aos nossos amigos que no ano que vem a nossa live será às quartas-feiras, né? Já vão se programando aí, que toda quarta-feira terá a live Papo de Amigos. Eu vou adicionar o nosso participante aqui, o nosso convidado, Marcelo Miura, que nos prestigiou mais uma vez aqui. Nós vamos falar sobre essa importância da constelação familiar, né? E tá aí. Boa noite, Marcelo Miura, meu amigo. Gratidão Boa noite por a ter todos. aceito Gratidão pelo convite. mais uma vez o nosso convite. Está aqui sempre que tem um tempinho, que sobra um espaço na agenda do Marcelo. Ele vem aqui falar com a gente. Hoje eu estava falando, Marcelo, já na abertura, da importância da constelação familiar, né? Por isso que nós colocamos o tema constelação familiar, transformando vidas, né? Então, nada melhor do que a gente falar sobre constelação familiar do que conversar com um especialista. Miura, eu queria que você, primeiramente, claro, você vai dar boa noite aos nossos amigos, mas que você falasse do trabalho que você realiza, do seu instituto, dos seus cursos, tudo que é feito no Instituto Consciência Plena. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite aí aos parceiros. O Pena e o... Eduardo. Como é que chama? Eduardo. O Eduardo. Um prazer, viu? Em ter vocês aqui. E, na verdade, é um prazer para mim estar aí com vocês, né? Porque eu que sou convidado, né? E é uma gratidão imensa, assim. Eu tenho muito carinho pelo trabalho que vocês fazem. É muito importante trazer consciência para as pessoas. E num mundo tão... parece que é um caos, né? Mas eu acredito que tem uma força por trás de tudo isso, que ordena tudo.
vocês que se trabalham semanalmente, trazendo consciência para as pessoas, com temas variados, né? Trazendo pessoas de diferentes áreas da vida, mas que todos os profissionais que vocês trazem aí, todas as pessoas, sempre é para expandir a consciência, né? E vocês estão de parabéns por esse trabalho. Tenho muita admiração por vocês. E aí, sobre o Instituto, também nessa linha de trabalhar o Instituto Consciência Plena. O símbolo é a flor de lótus, porque o chakra da coroa, né? Esse chakra da coroa é representado por uma flor de lótus, que é onde a gente tem muitas pétalas. E à medida que a gente vai ampliando a consciência, ela vai desabrochando. Ou seja, vai ampliando o nosso chakra da coroa. A gente vai buscando as coisas que estão acima do coração, da mente, da alma, né? Não fica só naquelas coisas do mundo material, que é importante usar sabiamente, mas que, na realidade, né, a nossa grande realidade não é essa material, é espiritual. E o Instituto Consciência Plena traz essa proposta de levar consciência para as pessoas num preço mais acessível, não é? Porque é um instituto que é para ajudar as pessoas. Então, eu faço atendimentos de constelação familiar, tanto individual, presencial e online. Atendo gente do Brasil todo, até pessoas do Brasil que estão fora do país. Atendo presencialmente nos ciclos de cura que eu faço, com a constelação familiar em grupo. E agora também, eu sou praticante de barras de axis e eu também atendo pessoas através das barras de axis, facelift, processos corporais. Também tenho curso de reiki, enfim, tenho vários caminhos aí que eu gosto de ajudar as pessoas. São várias ferramentas aí, eu não paro de estudar, né? Sempre buscando, e sempre com essa proposta de levar consciência para as pessoas por um preço mais acessível, para ajudar a sociedade, enfim, que mais pessoas tenham acesso a essa consciência, a essa filosofia, a essa terapia integrativa, enfim, essa mudança de consciência que a constelação familiar nos traz. E é um prazer compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha jornada aí de 7 anos nessa área. Muito bem, o prazer é todo nosso. Edu e Pena, a palavra está com vocês, meus queridos. Bom, Marcelo, eu tenho assim, vou usar 2 segundinhos da nossa live de hoje, fazer uma recordação minha com você. Eu trabalhava na Ford há uns tempos atrás, você fez um evento lá, que eu fiquei encantado com você desde aquela vez que eu te conheci, dos quadros com o seu João Martinucci, na Via Expressa. Foi maravilhoso, uma noite encantadora. Naquele leilão que foi para ajudar Isso, exatamente. Eu estava lá, ajudando a manobrar os carros. Então, você vê como é que a vida nos proporciona, né? De tanto tempo, sabendo que você viria na live, até comentei com os meninos de você, dessa época, e a gente eu estou passando uma situação familiar até bem complicada, mas eu decidi estar aqui hoje para quê? Que eu fortalecesse meu coração, que eu possa, além de fortalecer meu coração, agradecer essas pessoas que estão com a gente, como você falou, né? São N assuntos, N pessoas que estão participando com a gente, isso só me faz crescer, Marcelo. Tudo que você veio da tua trajetória de lá para cá, que eu venho acompanhando também à distância, eu vejo que você é uma pessoa que batalha em todos os sentidos e aspectos de ajudar o próximo, né? E é que o nosso papo de amigos vem fazendo ao longo do tempo, né? Tentando ajudar. E o assunto hoje é muito pertinente ao que está acontecendo no mundo de hoje, né? Que falta de amor, falta de prosperidade, falta até de capacidade das pessoas de poder ajudar as pessoas, né? O abraço, o acolhimento, né? Então eu vejo, hoje eu quero mais ouvir de verdade de vocês, amigos, e participar assim com vocês, no sentido de... O que nós teremos que fazer, Marcelo? Depois você pode responder no decorrer da live. O que nós devemos fazer para nos prepararmos para uma constelação familiar? Tá? É um prazer ter você aqui e revê-lo novamente. Um abraço a você. Para fazer a constelação, a primeira coisa, o primeiro passo que a pessoa precisa ter é a escolha. Por isso que eu não permito, o Romulo até sabe disso, por exemplo, amigo agendar para amigo, marido agendar para esposa, esposa agendar para esposo, essas coisas. Eu só permito que agende para o outro quando é filho, menor de 18, né? A mãe ou o pai responsável agenda. Menor de 18 precisa ter algum acompanhante aqui comigo. Se é muito pequeno, eu já atendi uma menina de 11 anos constelou, sentada assim, eu fico de um lado da mesa, a criança do outro lado e a mãe na mesma sala, mas estava mexendo, trabalhando lá no computador dela, porque ela trabalha home office. Ou se é mais adolescente, tem uma sala de apoio,
eu tenho uma salinha com sofá aqui perto, e aí, se os adolescentes querem ficar um pouco mais à vontade, mas precisa ter, assim, alguém sabe, junto, quando é menor de 18. Agora, por exemplo, também, quando às vezes é uma senhorinha que não sabe mexer no WhatsApp, aí eu permito que a filha agende. Do resto, precisa fazer o quê? A escolha. Então, o primeiro passo é a pessoa ela mesma escolher, decidir, tipo, eu estou precisando. Eu quero, eu escolho, eu desejo entender essa parte da minha vida, esse assunto, seja com problema com dinheiro, problema de relacionamento, problema com o trabalho, problema com a empresa, problema com saúde, qualquer coisa. A constelação familiar dá para olhar para qualquer assunto. Porque a gente acessa a origem do problema. Por exemplo, né? Sempre assim. O problema, ele está aqui na frente, ele se mostra aqui na frente, mas a causa está aqui atrás. Ou seja, está no consciente. E a gente acessa muito rapidamente, uma sessão de 2 horas, a gente já consegue acessar a origem de muitos problemas que as pessoas vêm passando e que às vezes elas não se dão conta, porque às vezes o problema que ela está passando não tem a ver com ela, tem a ver com o que aconteceu com a mãe, com o pai, com os ancestrais. Às vezes aparece que a raiz do problema que ela está tendo com determinada pessoa, com ela mesma, não tem a ver com essa vida, tem a ver com uma vida passada, tá? Então, enfim, aí a gente vai acessar. Mas o primeiro passo, respondendo para você, é a própria pessoa decidir e escolher fazer. Não adianta assim, já chegou aqui, cliente, homem, por exemplo, fala assim, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí o que eu tenho para ver assim. Olha aí, olha aí. Aí eu falei assim, olha o quê? Não, minha esposa mandou vir aqui porque você olha as coisas, você sente aí, entendeu? Então eu falei assim, não, então, entendi que ele veio meio forçado pela mulher. Aí, né, e eu mando vários vídeos explicando o que é. Aí a pessoa fala assim, todo aquele material que você mandou, eu nem li, hein? Ai, nem li. Aí a gente já pensa, a gente já percebe o freguês como é a consciência que tem. Tipo, que é um milagre, que é a resolução do problema, que é que me vê, me enxerga como um salvador da pátria, mas ele ainda não escolheu. Mas para fazer a terapia, não precisa ter conhecimento prévio de nada. É importante, é legal ter, e eu mando. Tem gente que lê tudo, depois vê os vídeos que eu mando, depois marca. Tem gente que tá com muita pressa, vem antes. Mas na hora do atendimento, eu explico tudo, encaminho. Mas respondendo você, o que precisa é ter a vontade da mudança. Porque se não tiver vontade, vai fazer uma Não acontece. Muito bem. Peninha? Ô Marcelo, prazer em te conhecer, falar pessoalmente com você. Seja bem-vindo mais uma vez. Prazer. Você e todas as suas histórias. Tá? E você falou uma coisa interessante agora há pouco. Você disse que faz a leitura da coroa. Depois eu vou fazer uma pergunta sobre isso, tá bom? Mas seja muito bem-vindo. Na realidade, eu não faço leitura da coroa. Não, eu vou explicar direito. Eu me desculpa se eu me expressei errado. É que assim, o símbolo do Instituto Consciência Plena é uma flor de lótus, que representa o chakra da coroa. Por que assim chama consciência plena? Que a gente tenha consciência plena de que nós não somos desse mundo material, que a gente tem um mundo ligado ao alto, ao espiritual, mas essa é a parte mais filosófica que eu estudo. Tá? Mas o que eu faço, o que eu percebo nos clientes é a leitura energética, a leitura sistêmica. Eu olho fisionomia, expressão corporal, eu vejo também a energia da pessoa, aí eu já sei qual que é o problema que ela tem. Ela começa a falar, eu já faço a leitura energética dela, sistêmica, eu falo assim, seu problema é por causa disso, assim. E às vezes eu até percebo, mais ou menos, com 13 anos, eu tô vendo uma cena, assim, aconteceu isso. É por causa disso que você está tendo esse problema hoje. E sempre bate. Entendi. Quer fazer já a pergunta, Peninha? Aproveita, hein? Então já vou deixando. Já que você falou dessa leitura, esse mapeamento, também você consegue enxergar as frustrações que a pessoa teve lá na infância, lá no comecinho, do pai, da mãe, ou até antes? Até de vida passada. Até porque tem pessoas que têm a rejeição da mãe até antes de nascer, né?
Exato, por exemplo, a criança nasce e ela recusa o peito. Tipo assim, ela não quer Ah, nem se alimentar da mãe. A gente já vê que são inimigos de outras vidas. entendi. Tá? Mas não significa que toda vez que uma criança rejeita o peito da mãe, seja isso. Isso é uma das causas, mas tem outras mais. Pode ser N situações também, tá? Ô, Marcelo, eu Mas vou isso, aproveitar já. Oi, Gabriel. Pode falar. então, mas isso também pode ser um resgate espiritual também, não pode? Sim, toda família tem, Muito, né? né? Toda Tem. família tem. Uma vez, um rapaz de 18 anos, ele tentou suicídio, estava usando drogas, veio com a avó fazer a constelação em grupo, assim, magrinho, mas pensa num rapazinho assim, loirinho, bonitinho, mas magrinho, parecia um velhinho assim, sabe? E muito desanimado. Aí abrimos a constelação, aí eu falei assim, olha, ele está olhando por uma morte, pelo cenário que se apresentou, está olhando por uma morte. Aí eu falei assim, dei a palavra, acho que é bisavô, tataravô. Bisavô, tataravô. Eu falei assim, me vem essa ancestral aqui. Alguém dessa família se matou? Ele falou assim, então, o meu bisavô, o tataravô dele, se matou, assim, pensado. E ele quis se matar da mesma forma, nem conheceu. Aí eu olhei a cena assim, aí eu percebi que o menino era a reencarnação do tataravô. O tataraneto era a reencarnação do tataravô. E estava querendo se matar da mesma forma. Quando eu fiz ele, eu falei assim, então vai ali, conversa com ele, tarará, que aí eu falei, era ele, mas era ele mesmo, conversando com ele do passado. Aí, tipo, né, aquela memória tava puxando ele de novo para a cena. Olha que doido. Aí trabalhou Doido, tudo, não deixou passar. Agora você deixa o seu destino do seu tataravô com ele. Porque mesmo que ele seja a reencarnação do tataravô, eu trato como se fossem pessoas distintas. Diferente. Porque são vidas, né, assim. Uma consciência da outra. Então você se despede dele. Tarará, deixa o destino dele com ele. Tarará. Aí tem todas umas frases de cura que vem a mente, assim. E, bom, depois disso, o menino engordou, tá com o corpo em ordem, tá trabalhando, tá namorando, tá feliz, a vida tá caminhando. Por quê? Porque ele conseguiu ele saiu daquela prisão, saiu daquela memória, tá? ele se Quem trabalha com desprendeu, apometria, né? quem trabalha com apometria sabe mais ou menos como funciona. Isso. Porque são vários corpos, várias memórias que a gente tem. Trabalhou aquilo, é muito parecido com a apometria às vezes. Aí vai lá, trabalhou aquilo, deixou aquilo em paz. Aí aquela vida, aquela existência, aquela memória para de ficar vibrando assim no inconsciente, puxando ele para a mesma situação, e ele se liberta daquilo e ele consegue viver só a vida dele. Uma nova vida, uma nova chance. Então, assim, é muito maravilhoso você ver aqui um pequeno movimento, em questão de menos de uma hora foi feito, em grupo, e um rapaz salvou a vida do moço. Ele está bem, feliz, está animado, está vivendo, conseguiu deixar aquele passado para trás. Ótimo. Porque foi ressignificado, foi olhado com outro olhar. Ô, Marcelo, você falou da questão, né? Que você identificou que era uma outra existência do menino. Como que você trabalha essa questão para falar para a pessoa, por exemplo, a deixar bem claro que a constelação familiar não tem nada a ver ligado a religiões, né? E não tem nada a ver, as pessoas às vezes têm o ato não, mas não tem o conhecimento e fala que a constelação é voltada à questão de espiritismo. Não, ela não é ligada. A constelação é uma terapia, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Como que você trata, quando você pega um caso desse, por exemplo, a família ou a pessoa que ali está é evangélica, por exemplo, você não pode, penso eu, né, falar assim, ó, foi uma outra vida sua, porque eles não entendem essas questões da reencarnação, tem uma visão diferente da nossa, que é espírita. Como que você trabalha isso? Rômulo, uma coisa muito interessante, porque eu acredito muito em lei da atração. Então, vem para mim, 90% das pessoas que vêm para mim é espiritualista, católico com a mente aberta. Entendi. Evangélico, bem roxo, assim, eles meio que fogem, né? Porque,
eu vou lá na constelação, parece que eu estou traindo o pastor, entende? Entendi. Então, porque as pessoas têm ponto de vista, falam sem conhecimento de causa, falam, ficam passando fake news por aí, e sem conhecer, sem influenciar. E vão passando as histórias. E aí os fiéis olham aquilo, compram aquilo como uma verdade, instalam aquele implante, e tudo que é... Não, 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 não. Então, essas pessoas nem me procuram, eu até agradeço. Entendi. Já muito choque. Então, é uma coisa muito interessante. Então, fica assim: pela lei da atração, vem as pessoas que têm a ver com a minha frequência, a minha energia. É muito interessante. Só fazendo um parênteses, vocês entenderem. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu passei por abuso sexual, né? Então, veja bem. Quem que mais me procura para atender? Esse mês, foram umas 10, 12 pessoas que eu atendi. Então, homens ou mulheres que passaram por abuso com criança. Então, é a lei da atração. Esse campo de energia, a vida, a Deus, aí pode dar o nome que quiser, né? Mas é um campo de energia que faz. As pessoas que têm determinados problemas, que são parecidos com o que eu tive e já me tratei, pessoal, vai lá, porque ele já se tratou disso, ele tem condições de te ajudar. Pessoas que passaram por fracasso financeiro, fracasso profissional, pessoas com problemas com a sua sexualidade. Né? Nessa vida eu estou na condição de homossexual, então tem muita gente com essa perturbação, assim. Quer dizer, então não vem para mim uma pessoa que já apareceu, a pessoa fala assim, eu não acredito em vida passada. Eu falo assim, olha, é um direito que você tem, tá tudo bem, respeito, mas você sabia que a ciência já está comprovando a existência de vida passada? Acho que você precisava estudar um pouquinho mais. Né? Porque tá aí, a ciência tá aí, física quântica tá aí, é científico, tem cientistas, tem universidades nos Estados Unidos, na Inglaterra, estudando, tem todo um departamento estudando sobre essa questão da consciência. Então, as pessoas não estudam. Compra a ideia do padre, compra a ideia do pastor, diz que não existe, não existe, coloca aquilo na cabeça, não estuda, não vai além, e depois fica batendo na tecla que não acredita. Por que não acredita? Porque não estuda, não conhece. Na realidade, se você parar para perceber, olha, a China, a Índia, todo o povo da Ásia, os mais populosos, os países mais populosos do mundo, todos eles são reencarnacionistas. Todos eles são espiritualistas. Na realidade, a maioria das pessoas do planeta Terra acredita em reencarnação. Se você parar para pensar, se for comparar essas outras religiões, budismo, shintoísmo, confucionismo, Krishna, toda essa parte de Krishna, todos eles acreditam em vidas passadas. Todos eles acreditam em encarnação. Mas aí tem, né, um pouco que faz um barulho aí e fala que não acredita. Eu falo assim, tá tudo perfeito. Não quer acreditar, não acredita, mas é real. Agora, respondendo a sua pergunta, como que eu faço? Eu trato como se fosse, se a pessoa não acredita, eu trato como se fosse, lá atrás, gerações bem passadas. Vamos olhar para esse ancestral, a pessoa está olhando para ela mesma. Vamos olhar para esse ancestral, vamos fazer o movimento, funciona do mesmo jeito. Depois a pessoa... Então eu trato como se fosse ancestral. Tá? Então, foi uma ancestralidade antiga, lá da família, lá longe, vamos dar um lugar no coração para esse ancestral que está excluído, tará. Mas na verdade ela está falando para a própria encarnação passada dela. Mas geralmente é muito pouco. Olha, com 7 anos de trabalho, é assim, foi 3, 4 pessoas que não acreditam. Aí vem uns homens muito da ciência. Chega, eu sou da ciência, para mim 2 mais 2 são 4, eu sou muito cético, vem médico, vem um povo assim, né, mudar a ciência. Aí eu vou pegando eles pela, assim, sabe, eles vão falando umas coisas, porque eu tenho medo disso, mas você não era para ter medo. Eu tenho medo do espírito. Mas se não existe, mas você não existe, não acredita, porque se não acredita, por que você tem medo? Então eu vou pegando as incoerências das pessoas assim. Mas no fundo, tem algumas pessoas que gostam, como eu falei, é bem pouquinho que apareceu, né? Que não acredita. Aí, quando não acredita piamente assim, trato como se fosse ancestralidade. Mas eu não fico catequizando, não, viu? Não fico catequizando, não quero convencer, nada. Eu falo assim, tudo bem, é um direito que você tem, mas não importa. O movimento será feito e vai aliviar você. Funciona da mesma forma. Trato como se fosse da ancestralidade, há uma geração lá atrás bem antiga, e vai que vai, né? Mas o próprio Bert Hellinger, tem vídeo dele na internet, da Sophie Hellinger, mulher dele, que fala sobre vidas passadas. Tem consteladores que não associam uma coisa à outra.
né? E não gostam de associar a palavra encarnação, vidas passadas, nos atendimentos por causa dessa questão, porque está no SUS, porque é uma terapia. É uma terapia. Mas o próprio Bertoldi que fala que tem, e é real, a esposa dele fala, o Bertoldi já morreu. A esposa fala que existe, e realmente existe, só que tem alguns consteladores que eles não gostam de entrar nesse assunto. Eu falo sem nenhum problema. Porque quando eu vi a Sophie Hellinger, mulher do Bert Hellinger, falando abertamente numa entrevista para minha professora, Simone Rojo, sobre vidas passadas, aí eu não tenho mais problema com isso. Mas veja bem, e lembrando, né, que a reencarnação não pertence no quadradinho do espiritismo. Sim. Como a mediunidade não é do espiritismo. Então, a palavra, essa questão da reencarnação, já existe desde quando o mundo é mundo. O espiritismo veio só dar nomes, explicar exatamente como funciona mais. Os egípcios tratavam muito disso, né? As pirâmides, era preparar o corpo para a vida espiritual. Por isso, há quantos milhões, há quanto tempo antes do espiritismo? O espiritismo é muito novo, né, Marcelo? A gente... É um surgimento muito novo. Ô Marcelo, a questão da constelação familiar, você falou questão financeira, questão de trabalho, questão de vida pessoal. A constelação familiar, ela consegue trabalhar também na questão da saúde da pessoa. Às vezes a pessoa tem uma doença crônica ou algo que atinge muito a família, que a gente fala, pô, é hereditário, né? Isso acontecer na família. A constelação familiar, ela consegue mexer nesse campo também? Na sua pergunta, você já deu a resposta. Olha que interessante. Então, na constelação, a gente pode olhar para qualquer assunto. Qualquer assunto. É evidente que você não vai querer constelar assim. Nossa, eu quero constelar porque saiu 2 ruguinhas na minha cara, né? Não. Mas, por exemplo, a pessoa tem o hábito de deixar portas abertas. Não passa... Fecha a porta, mas não passa a chave. Mas assim, sabe, é repetido várias vezes. Cada hora é uma porta. Ou mania de deixar mania de deixar a bolsa aberta. Até isso foi constelado uma vez e apareceu coisa assim importante. É um processo de autossabotagem, enfim, importante para a pessoa. Então, animal de estimação, dá para fazer constelação. Um inventário que não resolve, uma casa que não vende, um apartamento que não aluga, você não consegue terminar um TCC, um mestrado, um doutorado, não acaba de escrever um livro, tudo começa e não termina. Enfim, N situações. Nas doenças. As doenças, muitas doenças, a maioria, os médicos estão até chegando a essa conclusão. A medicina está aí explicando que a maioria das doenças vem de fundo emocional. Emocional. Aí, olha só, você disse hereditários. Olha só, sabe por que acontece isso? Por causa de uma dinâmica oculta, sistêmica, que se chama lealdade familiar. Então, por lealdade, de forma inconsciente, nós acessamos, mesmo que a gente não conheça aquele ancestral que morreu com determinada situação. Mesmo que a gente não tenha conhecido, mas a informação está no campo da família. No campo de informação da família, a informação está gravada ali. Então, se tem algum ancestral que morreu de uma doença complicada, foi abandonado no hospital psiquiátrico, foi expulso de casa, enfim, algum ancestral que está excluído, aconteceu alguma coisa, assassinato, suicídio, aí um membro, e essas pessoas que foram excluídas, esquecidas, não são lembradas, nesse campo familiar é como se esse campo tivesse uma consciência e fica assim, olha, tem gente excluída aqui por determinado motivo. Tem gente excluída aqui. Não se fala muito dessa pessoa. Não comenta muito o nome dessa pessoa. Essa pessoa está excluída. Esse campo da família, ele fica tenso. E aí ele vai, assim, ele acaba procurando um descendente para olhar para isso. Um descendente que já tem a predisposição, eu acredito nisso, na parte espiritual. Ele não nasce na família à toa, reencarna por semelhança. Ele já tem a predisposição e ele, mesmo que não conheceu esse ancestral, ele vai começar a olhar para esse ancestral no inconsciente e vai fazer uma conexão. E aí ele começa a ter uma vida parecida com aquele ancestral, mesmo que não conheceu.
E aí a pessoa pode atrair infortúnios, doenças, tragédias, pode ter vontade de se matar, como eu falei do caso do rapazinho. Enfim, então as doenças acontecem, pelos meus estudos aí, pelo que eu aprendi também, por lealdade. Então, eu olho com amor profundo para onde essa doença olha, para onde ou para quem. Esse sintoma, tanto que a dinâmica é essa. Na constelação, coloco-se, ou assim, eu coloco essa pessoa, a doença, e para onde a doença olha. Aí eu vou entender de onde está a origem disso. E sempre tem a ver com alguma exclusão, algum abandono, abortos também provocados ou espontâneos. Enfim, tem N situações que podem acontecer lá. Quase sempre tem a ver com pessoas que estão excluídas na família. E por lealdade, a gente faz o quê? A gente se atrela e acaba desenvolvendo isso. Como que acaba funcionando a harmonização? A gente dá um lugar, porque estava honrando de forma inconsciente, gerando sintoma. Tenho vida igual à sua. Sigo você nessa doença, dessa tragédia mesmo, que é um destino nefasto. Porque é tudo inconsciente. Agora, quando você conscientemente você dá um lugar no coração para esse ancestral e deixa o peso do destino dele com ele, porque para ele não pesa, porque é dele, e você se liberta disso, frases de cura, que libera a pessoa, fala assim, olha, eu te dou um lugar no coração, mas eu deixo seu destino com você, e eu sigo a minha vida, agora vivendo meu próprio destino. E aí isso faz com que a pessoa ela entenda que ela não precisa ficar mais nessa cena e ela está liberada para viver a própria vida e não ficar um repeteco da vida de ancestral. Então, por que é hereditário? Por que na Bíblia tem as pragas hereditárias, as maldições hereditárias? Tem lá na Bíblia. Porque a pessoa achava que era maldição. Porque, nossa, o avô morreu disso, o filho morreu disso, o neto morreu disso. Ah, essa é uma família amaldiçoada. Não é. É porque pertence aos mesmos, na mesmo clã, a mesma energia, os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, e tem essa questão da lealdade. Então a pessoa vai lá, é inconsciente, pega e faz igual. Por isso que Getúlio Vargas, ele se matou em 54, né? Depois o filho dele se matou, e depois em janeiro de 2017 ou 2018, o neto dele se matou. Fica assim, ó, como fosse uma corrente, encadeadinho assim. Quando para isso? Quando uma pessoa olha e diz assim, eu olho com amor por esse fato, dou um lugar no meu coração para vocês, mas chega, eu escolho viver diferente. Aí a gente dá um comando por inconsciente e tipo, cessa isso. E cessa mesmo. Mas é porque a gente vive na inconsciência. Por isso que o projeto é trazer consciência para as pessoas. Inconscientemente, a gente acaba seguindo os ancestrais nessas tragédias. Mas a gente não faz conscientemente, é inconscientemente. Mas, que legal. Mas isso é possível quebrar, né? É possível quebrar essa. Sim, com uma escolha e com frases que libertam. Tipo assim, ó, eu dou um lugar no meu coração para vocês, né? Que tiveram esse destino difícil, porém, agora eu sigo de forma diferente, eu vivo de forma diferente. O que aconteceu com vocês, deixo com vocês. Agora, eu escolho agora, eu decido ter uma vida diferente. Aí o inconsciente entende que ele não precisa mais ficar vinculado, ele se desvincula daquele ancestral, tem um lugar no coração, e ele segue a viver a própria vida, porque até então ele não está vivendo a própria vida, ele está vivendo um repeteco da vida dos ancestrais. Muito bem. Edu, Marcelo, querem fazer perguntas? Quer fazer a pergunta? Quero. Então faz, Edu, depois sou eu. Marcelo, dentro de tudo que você falou aí, já é um aprendizado muito grande para mim, né? Agora, o que eu vejo dentro da nossa casa espírita? As pessoas, os consulentes vão lá, procuram ajuda, como a gente vem falando sempre nas nossas lives, né? Ah, já está tudo resolvido, vão embora. Como que funciona na constelação? Ele vai resolver o problema dele, ele some, ou ele tem que manter um segmento, um acompanhamento com você, ou com quem o constelou, por exemplo, para que se mantenha aquele equilíbrio? Porque a casa espírita é isso, né? Nós vivemos isso no dia a dia lá. Entra, chega todo derrubado, nós equilibramos ele, olha, a linha reta é essa, ele vai. Quando dá tudo certo, ele não volta, nem na rua ele passa mais ali da nossa casa.
Então, na constelação, eu queria saber se é dessa mesma forma. E já fazendo uma outra pergunta para você, se você sentiu ou sente a falta de apoio, não estamos falando de política, pelo amor de Deus, tá? Você sente falta do apoio da sociedade, no geral, da constelação? Porque todo o benefício que ela traz para nós, eu acho que poderia ser um campo muito mais amplo, né, de ajuda. Nós teríamos menos problemas, menos famílias destruídas por droga, por outros motivos. Então é o que eu te falo, a casa espírita trata, ele vai e não some mais. Na constelação é a mesma coisa? E se falta esse apoio para você na seu instituto, na sua vida, enfim, no seu dia a dia? Ô Marcelo, só emendando já a pergunta do Edu, o Edu tá sensacional nas perguntas dele, né? Você sabe ou tem conhecimento se existe alguma política pública de implantação de constelação familiar dentro de uma política pública, por exemplo, uma prefeitura que oferece nas escolas, nas creches, não sei. Existe algum tipo de projeto? Já começando por essa pergunta sua, existe, inclusive foi até através da minha professora Simone Arrojo, que a constelação ela entrou com uma técnica de integrativa, tá? Breve, no SUS. Então, se a constelação está no SUS hoje, foi devido a todo um dossiê, porque foi na época, do ministro da Saúde da gestão do Temer. Isso. Aí, eu acredito que foi isso. Aí, o que acontece? Teve casos, assim, de médicos que são médicos e praticam a constelação, conhecem a constelação, e teve toda uma onda aí, porque, assim, no SUS já tem acupuntura, reiki, florais, tem vários. Se eu não me engano, são 29 técnicas integrativas no SUS. E a constelação entrou. Teve um congresso no Rio de Janeiro, a professora foi, o professor dela foi muito bonito. Então já tem. A constelação familiar também está no judiciário. Inclusive foi através do juiz Sami Storch, juiz da Bahia, e ele também facilitador de constelação. Ele conseguiu. Imagina, juiz daquelas pilhas de processos, é muito processo, demanda muito grande, e ele não entendia por que as pessoas faziam os acordos ali na frente dele, mas depois não cumpria. Eles não cumpriam. Então, voltava a zero. Aí ele teve a ideia de, antes de dar as sentenças, chamar as partes e fazer uma conciliação. Então, numa reunião, numa tarde, numa vivência, ele chamava todas aquelas pessoas que estavam com problemas. Quando ia as duas partes, tipo, a parte que está processando e a parte processada, vai lá e tipo assim, a porcentagem é mais de 70%, mais 90% de acordos que fazem. Porque aí a pessoa vai lá ver assim, que a treta que está entre os dois não tem a ver com os dois. Tem a ver com coisa que aconteceu na família de origem de um, na família de origem do outro, e fica aquelas picuinhas, entende? Beleza. Aí quando vai uma parte, a outra não vai, é em torno de 70%, 60%, 70%. Mas quando vão as duas partes, é quase 100% de tratamento concluído. Exato. Aí depois que ele fala, tá dando sentença, assim, a partir disso ele vai ver os autos, com aquela responsabilidade toda. Mas ele vai ver a visão sistêmica. E aí a mulher que estava processando o marido, porque não sei o que lá, faz a constelação, ela tirava o processo. Aquele homem que não queria pagar pensão para o filho, faz a constelação, ele se arrepende e paga a pensão para o filho. Entende? Então, é muito interessante. Então, a constelação familiar já está no SUS, ou seja, na área da saúde, e a constelação familiar já está no judiciário. Tá? Então, agora, tem gente fazendo um monte de campanha para tirar, tem até um projeto de lei rolando aí, para tirar a constelação do SUS, para tirar a constelação do judiciário. Por quê? Porque tem os incrédulos, as pessoas que não gostam, tem os religiosos fanáticos, que não querem que algo tão bom ajude as pessoas. Enfim, porque aí fala que não tem comprovação científica, ou seja, vem, né, essas consciências querendo tirar, ofuscar. Mas o Bert Hellinger, ele no começo lá na Alemanha, ele foi execrado. Quando ele deixou de ser padre, ele se transformou em psicoterapeuta, e ele foi estudar psicanálise, mais um monte de terapia, ele foi muito judiado lá também. Então, qualquer coisa que é nova,
E qualquer coisa que traz a consciência é muito martelado. Veja bem, a própria apometria, o quanto que a apometria apanhou dos kardecistas fanáticos. Ainda assim, isso apanha. não é Kardec. Ainda Isso não é apanha. Kardec. Ainda apanha. Ainda apanha. Exatamente. Entendeu? Então, isso não é Kardec, não está nas obras básicas, isso não é Kardec. É por isso que eu parei, eu não posso mais me considerar espírita, porque eu não quero carregar título de nada, porque eu não sendo nada, eu posso ser tudo. Entende? Porque eu não aguento esse dogma. Estou aqui, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Isso aqui... Ah, vá merda, me enche o saco mesmo, né? Assim, constelação... Ô, Miura, mais uma frase pro meu amigo Peninha anotar. Eu não sendo nada, eu posso ser tudo. Achei maravilhoso. Aí, Pena, eu não sendo nada, eu posso ir numa igreja, eu posso ir num templo, eu posso ir num terreiro de umbanda, eu posso ir numa ayahuasca, no chamaniz. Eu não sendo nada, eu posso ir em tudo. E sempre lá com respeito, me ajoelhar, ou literalmente, ou imaginar reverenciando o todo em qualquer lugar, porque eu não tenho assim o carimbinho. Porque se eu tenho o carimbinho, sou católico, então eu não posso ir lá. Se eu sou espírita, eu não posso fazer isso. Ah, espírita não pode fazer rifa, né? Ah, espírita não pode fazer rifa, espírita não pode acender vela. Essas coisas que não passam na minha cabeça. Então, assim, eu sou uma pessoa de mente bem livre, então eu não gosto nada que fica assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Criança, a gente é criança que precisa ficar doutrinado, assim, não dá, gente. Então o que muitas pessoas estão contra a constelação, e não são muitas, são poucas, mas faz um barulho grande, são os céticos e os religiosos fanáticos que querem tirar a constelação desses lugares que já conquistou, que é o judiciário e na parte da área da saúde, ajudando muita gente. Mas assim, como? Não tem comprovação. Mas você vê que até hoje a indústria farmacêutica fala mal da homeopatia. Por quê? Porque deixa de ganhar horrores. Verdade. Fala mal de florais, porque deixa de ganhar horrores. Verdade. Está estragando o meu negócio, né? Então, não Está é? estragando o meu negócio, mas é verdade. Como que um chazinho desse vai... Como que a homeopatia, essa bolinha vai ajudar? Ajuda, porque trabalha na alma, né? Então, assim, existe todo parece assim, a luz quer avançar, mas tem as trevas que vêm. Não vamos deixar o povo sair da inconsciência. Vamos deixar todo mundo inconsciente sofrendo. Porque assim a gente tem a dominação. Porque, no fundo, é todo um processo de... Se você não quer colaborar para a libertação de mentes, você quer o quê? Você quer escravizar as mentes. Exatamente. Ô Marcelo, nós vamos ler alguns comentários e depois o Pena também vai ler as pessoas que estão online. Só para terminar, o Edu perguntou sobre a constelação familiar. Quando a pessoa faz a constelação, ele tem que retornar, ele tem que ter um retorno, ou ele tem que seguir algo que você passa, por exemplo, você tem que levar a vida mais ou menos assim, ou não existe. Foi lá, fez a constelação, resolveu o problema, está liberado. Ou ele tem que seguir. Uma manutenção, né? Isso. É assim, eu não, de constelação familiar, eu não faço pacote. Tipo assim, pacote de tantas sessões. Nas barras de Axis, dá para fazer porque é totalmente diferente, é uma outra coisa. Na constelação familiar, a pessoa vem numa sessão de 2 horas no individual comigo. Ela vai já acessar a raiz do problema de muitos infortúnios que ela tem, o que dá para ver nessas 2 horas. É essa forma que eu trabalho. Aí eu falo assim, tá vendo? Esse problema que você tem, essa questão, tem a ver com isso, é por causa disso. Agora, harmonizou, beleza, fez as frases de cura, tá mais leve. Mas milagre faz? Não. Porque se a constelação por si só fizesse o milagre, ou se o poder de curar estivesse comigo, eu já estaria magro, e não estou. Mas você é constelador, você é constelador, você não é médico de regime. Então, mas pessoas que fazem constelação, ela entende por que está comendo compulsivamente, ela escolhe não fazer mais aquilo e ela muda. E acaba emagrecendo por si só. Com a nutricionista, com o médico, com a constelação, ela vem com um outro olhar para ajudar.
Mas é que eu ainda, na alma, não escolhi isso. Um dia eu vou escolher. Entende? Então, mas quando a pessoa vem com um tema e ela acessou aquela história, ela não precisa mais olhar para aquele tema assim durante meses, 6 meses. Aquele mesmo tema não precisa olhar. Porque aquilo foi feito todo um trabalho, é como se fosse uma sementinha que você plantou num solo. No dia seguinte, você não pode ir lá cavocar. Na semana seguinte, você não pode ir lá cavocar para saber se já germinou. Tem que deixar a constelação em paz. Agora, se for um outro tema, então numa constelação a pessoa olhou a mãe, o pai e irmãos, trabalhou a família de origem. Numa outra constelação, ela pode olhar, quando ela sentir vontade, olhar para dinheiro, para profissão, para carreira. Numa outra, ela pode olhar para empresa, funcionário, produto que faz. Numa outra, tem um inventário que está parado, uma casa que não vende, enfim. Aí, se for outros temas, ela pode fazer quando sentir vontade. Mas é sempre a pessoa que me procura. Eu não deixo nada atrelado, nada amarrado. Porque eu aprendi com a minha professora, a gente não deve prender cliente. Além de ser antiético, a gente está manipulando. Né? Então, não tem isso. Então, assim, comigo funciona assim. A pessoa vem e faz. Estou à disposição. Esse tema não precisa mais olhar agora. Tem que deixar aqui reverberando durante meses. Agora, se for um outro tema que não tem a ver com isso, você pode fazer na semana que vem, no mês que vem. Aí você sente. Tá? Então, aí agora, sempre a dica é, olha, por exemplo, a pessoa está com um problema com prosperidade. Tem sempre um problema com dinheiro e prosperidade. Isso está muito relacionado com a relação que a pessoa tem com a mãe. Tanto que o Bert Hellinger fala, né? O sucesso profissional tem a face da mãe. Da mesma forma que você olha para sua mãe, o sucesso profissional olha para você. E aí qual que é? Fazer as pazes com a mãe. Aí a pessoa chega, fala, mas eu não suporto minha mãe, porque eu não sei o que, porque minha mãe me abandonou, porque minha mãe... Aí fala assim, tá, tudo bem, você pode ficar assim, mas você vai continuar na merda que você tá. Aí eu não tenho... Nessa hora aí eu não consigo ter... O Romo, por exemplo, sempre essa palavra doce, o Romo sempre, né? Eu não consigo, eu admiro muito você, Romo. Você tem uma paciência. E a pessoa chega aqui e fala, olha, você está com problema de prosperidade, porque você está com esse problema com a sua mãe, precisa harmonizar. A sua mãe fez o possível com a consciência que tinha. Ela não sabia fazer diferente. Ninguém dá o que não tem. Só que você é implacável com a sua mãe. Você quer ver, você fica esperando a Mulher Maravilha, a mãe ideal, só que a mãe possível que você atraiu com a frequência que você tem. Você não é vítima de ter nascido nessa mãe, criatura. Só que se você não mudar isso, a sua prosperidade não vai funcionar. Eu não acredito. Então fica na merda que você tá. Eu faço assim. Você dá um caminho. Muito bem. Aí o que acontece? Aí eu deixo. Você não sofreu o suficiente. Você está na arrogância. Aí tem hora que eu tenho que fazer um trabalho de choque para a pessoa. Você está na arrogância. Quantos anos você tem? 42. Está morando com a mãe? E acha a mãe ruim? Ah, me poupe, você não está fazendo melhor do que ela. Sua mãe com 42 anos já era até bom. Não, mas é verdade. Eu dou uma chapuletada assim. Então tem gente que gosta de mim porque eu tenho esse jeito, tem gente que me detesta porque eu tenho esse jeito. Mas eu sou claro e objetivo. Você vai ficar na merda que você tá, porque você é arrogante, você é prepotente e você não tem compaixão. A sua mãe não tinha condições de fazer melhor. Você, que teve uma vida mais fácil de sua mãe, você não suportaria 10% do que ela suportou. Você não tá fazendo melhor, porque você com 42 anos morando na casa da mãe, dependendo dela ainda, para não pagar aluguel. Mas o que você não tá fazendo melhor que ela? Aí a pessoa fala assim, nossa, você é duro. Eu falo assim, não, eu sou claro e objetivo. É mais ou menos assim. Vamos supor, Rômulo, você é nutricionista, você é um endocrinologista. Aí eu chego lá, desse tamanho todo, aí você vai ver minha vida, não sei o que, minha rotina, você vai passar a dieta, não sei o que, tá. Aí eu falo assim, mas é verdade que eu vou ter que parar de comer doce? Mas eu não quero tirar. Eu vou ter que parar de comer pão. E macarrão? Mas eu gosto tanto da feijoada. Tem que caminhar, que chato. Eu não quero. Não. Você não vai mandar eu a merda? Não dá, gente. Então, diferente de centro espírita, que precisa ser educado, e eu não sou mal. E eu não sou mal educado. Eu sou muito amoroso. Todo mundo que sabe, todas as pessoas que você me indicou, Rômulo, todo mundo falou bem de mim, porque são pessoas que estavam prontas para o movimento. Agora, quando eu pego pessoa que vem aqui, que quer a cura, mas não quer pagar o preço, que é o quê? Tipo, reconhecer que perante o pai e a mãe é pequeno.
Ah, mas o meu pai abusou de mim. Falei assim, com certeza ele passou por abuso. Ele só estava replicando. Ele fez o possível com a consciência que tinha. Não estou falando que é para você beijar e abraçar ele. Não. Mas você precisa entender que ele fez o máximo que ele pôde. Então, é assim, quando a pessoa fica em paz com a sua família de origem, é impressionante. A vida anda que é uma beleza. Então, é assim, eu passo ao que, respondendo a pergunta, é sempre assim, eu passo a nova postura que a pessoa precisa ter perante si mesma, perante a vida e perante os outros. Uma coisa muito importante. Uma das maneiras que a gente tem de se emaranhar com os outros, tem duas maneiras que a gente se emaranha com os destinos dos outros. E isso vale um conselho para os espíritas caridosos. E assim, ó, quando a gente julga e quando a gente sente dó, nós nos emaranhamos com os destinos difíceis e karmas da vida das pessoas. Como? Quando a gente sente dó, a gente fica assim no alto e faz assim, né? Ai, que dó da pessoa, coitada. Coitada, eu preciso salvar ela. Entra no padrão do salvador do mundo, salvador da pátria. A vida faz assim. Você tá com dó, porque o Beto tem uma frase dessas aqui para gravar na testa. Quem sente dó, julga Deus. Parabéns, Marcelo. Parabéns. Quem sente dó, julga Deus, porque Deus erra. Não. A vida erra? Não. Aí se a gente fica com muito dó dos outros, porque tá com isso, tá com aquilo, pra você. Aí a vida faz assim, você tá com dó? Você tá achando que tá pegando pesado? Então, pera um pouco, vou pegar metade do karma da pessoa, põe numa mochilinha e põe nas tuas costas. Só que se a gente tem dó de 1, 2, 100, 200, 1000 pessoas, imagina metade do karma de cada uma dessas pessoas nas costas. Pode notar, pessoas que têm muitas dores nas costas, até pessoas magras, são pessoas que têm dó dos outros e pegam o destino dos outros, peso dos outros, karma dos outros e colocam para si. Porque eu, com esse tamanho todo, eu não tenho dor nas costas. Porque hoje eu aprendi que eu não pego mais, não deixo mais os outros fazerem meu ouvido de pinico. Então a pessoa chega e começa... Eu falo assim, ó, você está desabafando ou você está pedindo uma orientação? Mas por quê? Se você estiver desabafando, eu vou te ouvir uma vez, que eu ouvi a caridade, mas uma vez. Se você precisa de uma orientação, eu vou te dar uma orientação. Mas o que você vai fazer um atendimento comigo, você vai pagar? Sensacional. A pessoa vai fazer meu ouvido de pinico e o lixo psíquico, energético, espiritual dela fica no meu campo energético e depois aquilo vai atravancar a minha prosperidade, vai tirar meu ânimo de trabalhar, eu vou ficar com energia ruim, meus clientes não vêm e eu vou tomar no brioco. Entendeu? Então não adianta. Então, quando a gente tem dó, nós julgamos Deus. E quando a gente tem dó, a gente pega metade do karma dos outros e puxa para nossa vida. Isso é um fato. Aí, outra forma, você pode notar, mulheres espíritas que ficam a semana de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, espírita, fica lá, faz isso, faz aquilo, depois o marido tá saindo com a amante lá. Ai, meu Deus, como Deus é injusto. Deus é injusto. Eu sou tão idosa, faço caridade, faço sopa, entrego, não sei o que. E o meu marido tá me traindo. Lógico que tá te traindo, criatura. Você não tá dando atenção para ele. Ele se sente abandonado. Você cuida mais dos outros do que dele. Você descobre a sua casa. Você tem que até agradecer essas amantes, porque elas vieram com uma função de mostrar para você que você não estava tratando bem seu marido, criatura. Então, acontece muito isso. Mas não tem? E ao contrário também, né, Marcelo? Porque eu já conheci uma mulher que ela falou assim, eu estou casada com um marido morto. Viúva de marido vivo. Isso. Muito bem. Eu já conheci esse caso. Eu vou aproveitar. Agora, só para eu vou ler os comentários. Tem um monte de comentário. Pois não. Não. E a outra parte que a gente também se emaranha com o destino dos outros é quando a gente julga e critica. Porque quando a gente julga e critica, a gente está dizendo assim, eu sou melhor do que você nessa situação. Aí a vida faz assim, você está achando que você é melhor do que ele? Você está achando que você é maior que essa pessoa? A vida gira, passa o tempo, quando a pessoa percebe, ela está fazendo a mesma coisa que outrora ela julgou do outro. Então, não quer viver uma vida um pouquinho melhor? Não fica julgando os outros e não sinta muita dó e pena. Tenha compaixão. Compaixão é um prato de comida, uma carona para o médico, um remédio. Beleza, a partir daqui, ó, o peso do seu destino você vai carregar.
porque você é forte para isso. Eu vou te dar um socorro imediato, mas você tem que, ó, vamos, você é forte. Esse é o movimento, para a gente trazer a força da pessoa. Não carregar nas costas, não carregar no colo. Pode falar aí. É o chamar, ensinar a pescar, né? A gente tem Não que ficar ensinar. dando peixe. Vamos ler alguns comentários aqui, Miura. Tá muito Lê. interessante a live, tá fluindo muito. A Leninha fez uma pergunta aqui. Ela fez assim, ó, pergunta de leigo. Quebrar o círculo. Por exemplo, já fui traída. Porque já traí? E nessa vida vou trair a mesma pessoa? É a pergunta da Leninha. Eu vou explicar. Traição, a dinâmica, tem várias dinâmicas, mas a que mais pega é assim, ó. Quando era criança, viu o pai traindo a mãe ou a mãe traindo o pai. Aí julga o pai. Olha, onde já se viu meu pai ter traído a minha mãe? Porque a criança que não tem nada a ver com o assunto, ela se sente traída também. Porque vê o pai como herói, fazer isso, que feio, né? Então, eu me sinto traído pelo meu pai. E fica com... Julga o pai. Lembra? Julga, ó, o que eu falei antes, com um preâmbulo para responder. Julgou o pai porque traiu. Tá achando que é fácil não trair? Aí ficou com dó da mãe. Ah, coitada da minha mãe foi traída. Ah, você tá com dó dela? Aí é junto. Aí ela cresce. Ela cresce. Lembra que julgou o pai porque traiu? Ela vai atrair rapaz, com o dedinho sistêmico dela, ela vai atrair rapaz que já tem a predisposição para atrair, porque assim esse campo faz assim, ó, tá vendo, ó? Tá vendo? Você tá com problema com seu pai, julgou seu pai por causa da traição. Eu trago para você um moço que faz a mesma coisa com você, para mostrar para você que você tem que fazer as pazes com seu pai nessa cena, porque senão eu vou te trazer várias vezes seguidas, e o que resiste persiste, até você aprender a se libertar disso. Beleza. Às vezes ela julgou o pai, porque traiu. Aí ela, quando namora, ela trai. Às vezes ela julgou a amante do pai, de vagabunda. Blá, 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 blá. Aí, o que acontece? Aí depois ela sai come casado. Aí ela fica presa. Eu peguei cliente que estava preso nessa dinâmica. Já saiu come casado, o namorado, o marido já traiu, e ela traiu também. Julgou aquele triângulo amoroso lá atrás do pai, da mãe, da amante. Depois ela passou pelas 3 personagens: de ser traída, de trair e de ser amante. E também faz a ligação, faz assim: ai, tá vendo, mamãe? Por dó, tá vendo, mamãe? Eu também fui traída, assim eu sigo você no seu destino. É muito dessa dinâmica. Agora, veja bem, outra dinâmica também é porque a mulher é traída, ou porque o homem é traído. Quando a mulher sai do lugar dela de esposa, de namorada, e vira mãe do namorado, mãe do esposo, vira mãe. Como que é? Quer que eu faça o prato para você? Você quer que eu já compre a roupa? Eu sei o seu número, eu vou comprar seu calçado e já deixo pronto. E você quer que eu marque a consulta? Aquela mulher que é mãe secretária, então, ela tá pedindo para ser traída, porque ela sai do lugar de esposa, de se cuidar, de ficar sensual, de ficar gostosa, de ficar empoderada, e ela vira mãe. O homem gosta do colinho da mãe, porém ele não tem a esposa em casa. O que ele vai fazer? Vai transar com uma na rua, menor do que ela. É com a secretária, com a empregada, com a moça da rua, é com o travesti. Ele vai trair. Porque ela saiu do lugar dela de esposa. O contrário, a mesma coisa. O marido acha que é maior que a esposa, fica tratando ela que nem filhinha. Porque você precisa fazer, você precisa estudar, precisa não sei o quê. Saiu do lugar de marido, namorado, virou pai da namorada, da esposa, vai levar um chifre também. Por quê? Porque ela tem o paizinho que cuida dela, que fica dando dinheiro, dá cartão, paga as contas. E aí o que acontece? Mas ela não consegue sentir tesão, porque ainda não dá para pai. Aí ela vai procurar quem? O professor da academia, o motorista de Uber, o professor de natação da filha, ela vai para alguém. Não vai. É assim que é a dinâmica. Então as pessoas não ficam nos seus lugares. Mulher precisa ficar no lugar de mulher, esposa, namorada. E o namorado precisa ficar no lugar dele, de marido, namorado. Quando tem essa conexão e tem a sexualidade dos dois muito forte, aí o relacionamento vai bastante tempo. Agora, o problema é que as pessoas, elas não ficam, porque às vezes a mulher foi freira e outra vida está com um voto de castidade lá. Precisa tirar, desincorporar a freira. Às vezes ela passou por abuso e ela tem problema sexual e não fala, não trata. Aí ela tipo assim, eu já peguei
de falar assim, ai, tomara que arrume um amante. Porque assim, não faltando dinheiro em casa, não pode transar com ele, porque eu nem quero transar com ele, porque ela não gosta de sexo. Eu falei assim, fofa. Só que ele pode fazer filho com outra mulher. Aí vai ter que dividir o seu patrimônio dos seus filhos com dos outros, das outras pessoas. Entende? Já pegou vários, porque a mulher tem problema com sexo. Ela não consegue fazer, ela não se sente confortável. Então ela vai se esquivando, ela vai chutando o marido assim. Ah, o homem vai procurar outro lugar. Ah, mas que pensamento machista. Não é machista, é equilíbrio. E a sexualidade é 70% de um relacionamento de casal, sabia? Imagina assim, 2 fatias de pão, sem nada. Você junta, ela desgruda. Passa manteiga, passa o requeijão. Você faz assim, ó, gruda. Então, a sexualidade, o sexo, é 70% do relacionamento. Porque casal que não transa é amiguinho. Os dois precisam se tratar. Porque, a não ser que eles já tenham um acordo, tipo que nem o Allan Kardec com a esposa lá, né? Chegou o momento, não vamos fazer, porque vamos pensar na causa. Beleza, Gandhi com a esposa também. Aí é um projeto, né? Agora, vive junto, não transa, um ou outro tá com problema. Precisa resolver isso. Porque isso vai abrir campo para os amantes, tanto do lado quanto do outro. Muito bem. Vou continuar lendo aqui os comentários, Marcelo. O José Bolso colocou assim, boa noite, concordo plenamente. As federações que regem os centros espíritas tem que haver uma mudança radical. Foi quando a gente estava falando, né? Deixa eu ver aqui. A dona Fátima colocou assim, ó, eu já fiz constelação, foi ótimo, abriu muito os caminhos, agradeço muito a vocês, Deus abençoe. A Mari colocou assim, abre as portas do autoconhecimento. Marisete, tem mais um comentário aqui, é da Indels C, né? Eu acho que eu não sei o nome, que não dá para decifrar o nome, mas eu acho que é DCL Maria. Colocou assim, deixa eu ver aqui, me divertindo muito com vocês 4, também fazendo aqui. Pena, Edu, querem fazer alguma pergunta ao Marcelo? Tá sensacional essa live, gente. O Marcelo é exatamente essa pessoa que vocês estão vendo aí. Ele é um grande profissional. Eu posso falar isso porque as pessoas... Eu tenho amigos meus que já fizeram constelação com o Marcelo e foi um divisor de águas. Todos que fizeram, que eu indiquei, que passei para ele, que ele mesmo me disse que eu não sabia. Rômulo, você não pode agendar. Tem que ser a pessoa que tem que me procurar. Foi o que ele explicou logo no início da live. Ele mudou. Por isso que a gente colocou constelação familiar, transformando vidas. Então é muito importante essa forma como o Marcelo fala, direta, né? Isso mostra a grandeza do profissional, da pessoa. É um espírito iluminado, uma pessoa muito iluminada, espiritualizada. E tem que ser dessa forma. Eu prefiro pessoas como o Marcelo, que agem dessa forma direta, sincera, do que aquela que bate o tapinha nas costas, né, Marcelo? E realmente não te fala o que você precisa. É melhor uma verdade que dói do que uma mentira que consola, né? Edu e Pena, querem fazer alguma pergunta para o nosso convidado? Eu acho que assim, né? A nossa live de hoje, ela tá aqui, uma pessoa falou que a gente se diverte com a gente, né? Mas é dessa forma, querida, que nós nos fazemos a vida tentar ficar mais leve. Com pessoas como o Marcelo, que é tão esclarecedor, tão espontâneo, tão autêntico nas suas colocações, que nos faz a gente, às vezes, brincar um pouco, que faz parte, né, dessa leveza da nossa live. Então, Marcelo, hoje você só acrescentou de verdade, assim, coisas maravilhosas, o jeito de colocar as coisas ficou mais claro para a gente. Ficou mais claro o nosso entendimento e assim como das pessoas que estão acompanhando a gente. Tá? Eu queria te agradecer imensamente pelas palavras colocadas, os assuntos, e você não deixa de responder nada. Isso que é o importante. Você responde, dá a impressão que você arranca o teu coração para fora e responde com o teu coração, que é o mais importante, né? Assim, a transparência, acho que é tudo. No mundo que vivemos, em cada setor, a transparência e a autenticidade da pessoa, do profissional, nos faz ter confiança no que ele faz e fala. E você nos transparece isso. Muito obrigado, viu? Eu agradeço imensamente. Assim, eu chamo isso de transbordo. Porque eu estudo tanto. Eu acho que eu sei bem, não sei nada. Mas assim, eu estudo o tempo todo. Estou lá vendo vídeo, palestra, não sei o quê. Comprando curso, fazendo. O tempo todo me reciclando. Para quê? Para ter o melhor para dar para os meus clientes. Para os meus alunos. E assim, eu amo ensinar. Eu falo que meu propósito de vida assim, é ser professor. Durante 30 anos de aula de pintura, eu fui
pinto quadros. Pinto a hoje, parei de dar aula de pintura aos moldes tradicionais. Em breve voltarei a dar aula de pintura sistêmica, é uma outra coisa. Que é a constelação familiar junto com a arte. Eu vou dar curso disso, assim, já está tudo pronto na minha mente. Então, eu amo ensinar. E principalmente para as pessoas que, como vocês, têm ânsia em aprender. Então, a gente aprende um com o outro. Quando a gente está conversando, né, Rômulo? Às vezes que a gente foi lá fazer aquele trabalho lá na penitenciária, quando eu aprendo com vocês, eu vejo as lives de vocês, eu aprendo muito. É uma grande troca. Mas, por exemplo, vocês me convidam, são ávidos por conhecimento. E eu quero dar mais, e muito mais, e muito mais. E todas as pessoas que estão aqui nos vendo ao vivo, e os que vão ver essa live gravado, transborda de mim mesmo, com muito carinho, com muito amor que eu faço isso. E só para as pessoas não ficarem assustadas, eu sou muito amoroso, sabe? Eu sou muito amoroso, tenho atenção, paciência. Nossa, é muito gostoso. É que eu sou firme nas minhas colocações quando tem pessoas resistentes, teimosas, e às vezes pessoas que vêm aqui só para me testar. Então, eu fico mais desse jeito, assertivo, firme, com pessoas que vêm para me testar, vêm com aquela menino, não deu certo, viu? Graças a Deus. Vem, mas não vem. Então, tipo, às vezes a pessoa chega aqui, a pessoa está na minha frente, ela está olhando para a lâmpada, ela está assim, ela fica assim, segura assim, com a bolsa aqui. Eu falo assim, olha, você tá de perna cruzada, você está de braço cruzado, com a sua bolsa na frente, você não quer fazer atendimento. Você quer parar aqui? A gente já para logo. Não, porque você está toda fechada, criatura. Olha que ótima sua expressão corporal. Não, tá aí, tá mostrando, você está toda fechada, você não quer fazer isso, você quer parar? A gente para. Então, às vezes, eu tenho que dar um choque assim para a pessoa. Entende? Isso tudo faz parte do processo, é tudo calculado, né? Mas para tirar o melhor da pessoa, e sempre é com muito amor. Mas às vezes tem pessoas, uma outra aí, que vem para me provocar e eu tenho que colocar a pessoa no lugar dela. Muito bem. Peninha? Vai ler. Vamos ler? Vamos ler, Rômulo? Vamos, você vai ler. Mas, O Peninha vai ler, o Pena vai ler as pessoas que entraram e estão participando. Eu vou ler 2 comentários apenas para a gente deixar tudo em ordem. A Denilson colocou assim: meu professor, uma honra ser sua aluna. Constelação mudou a minha vida, abraço. A dona Fátima também colocou assim: eu tenho um quadro do Marcelo Miura, ganhei. Amo esse quadro. Peninha, lê as pessoas que estavam ou estão aqui com a gente para a gente encerrar a live. Ô, Marcelo, antes de eu ler, eu vou fazer uma pergunta para você e você vai respondendo depois que eu falar os nomes, pode ser? Tá bom. Então, tá bom. A sua experiência mostra muito bem os quadros que você revela para a gente. Então, eu queria saber de você. Já chegou alguma mulher lá fazendo a constelação com você, procurando saber se na vida passada ela foi uma rainha, uma princesa, e ela descobriu que ela foi uma plebeia e ela ficou toda frustrada? Mas isso você vai responder só depois, tá bom? Então, hoje a gente vê aqui com a gente a Marisete, a Maria Aparecida, a Denise, o Serginho, a Dani, a Gia, a Denilce, a Fátima, a Flor, o Sansuki, Sou Vicoleto, a Valéria, a Leninha, a Isabel, a Débora, a Bila, a Elisa, o R. Alves, Marco Aurélio, a Gisele, Michele, José Rocha, José Bosso, a Regina, Dedé Galvão, Almeida, Luiz Carlos, o Fer, o Indec, José MJ Carlos, e parece que entrou mais um aí, ó, Caju, Macieiro, tá? Bem-vindo, muito obrigado. E assim que a gente vai fazendo a live. E se você falou que a nossa live, a gente está aqui para aprender, você não imagina o que a gente aprende toda semana. Verdade. Olha lá, responde, Miura. O Miura já vai responder a pergunta. Antes eu vou agradecer o Miura e também vou ler aqui, ó. Dona Fátima colocou: ele atende presencial? Dona Fátima, o Marcelo atende presencial. O telefone dele está fixado, né, Marcelo? É esse que eu deixei fixado. Se quiser entrar em contato com o Marcelo, entra por esse, Dona Fátima. Esse é o WhatsApp dele que ele atende presencial. Marcelo, antes de você responder a pergunta do Peninha e finalizar, né? Depois eu volto com a palavra final. Eu gostaria de te agradecer por mais uma vez você estar aqui com a gente, esse aprendizado, essa forma descontraída que a gente adora. Mas hoje
além de te agradecer, deixar a gratidão com você, eu queria agradecer uma pessoa em especial no dia de hoje, que é o Eduardo. O Eduardo está aqui dando risada com a gente, né, participando da live, mas ele está dando uma demonstração de grandeza, de espírito, de ser humano. Ele está com o pai numa situação de saúde muito crítica no hospital, tá? E ele, com a força, ele está aqui demonstrando a sua grandeza, a sua alegria, veio para a live. Qualquer outra pessoa, eu acho que eu não teria condições de fazer uma live na situação que ele está. Então, eu gostaria de agradecer ele por ele ter compartilhado a live com a gente hoje, mesmo com o pai dele numa situação muito grave de saúde, a qual nós estamos em prece, em orações pelo pai dele. Então, além de agradecer você, Marcelo, por você dar hoje foi um show a sua live, foi exatamente um show, eu amei as pessoas aqui, os comentários, né? Além de você falar coisa séria, de forma séria, foi muito descontraído, é o que a gente faz no Papo de Amigos, a gente fala de assuntos sérios, mas de uma forma descontraída, que as pessoas sintam bem. Mas hoje eu queria agradecer ao Eduardo pela presença dele aqui, que engrandeceu a live junto com você. Hoje vocês foram assim, é um exemplo para todos seguirem, que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas da vida, a gente deve sempre seguir confiantes. Isso é a demonstração de fé que ele tem na espiritualidade, porque quando a gente confia, a gente entrega na mão do Pai, como você disse, né? Deus não erra, os planos dele são perfeitos. Então, o Eduardo aqui, o Luiz Eduardo presente na live hoje é uma demonstração de fé e de grandeza de espírito. Então, eu queria agradecer aos dois hoje. Ao Miuro, nosso convidado, e ao Edu por estar presente na live hoje. E agora, você pode responder, Miuro. Alguém já foi como rainha e saiu como plebeia? Não, mas antes eu queria saber o que seu pai tem, Eduardo. Meu pai tem um CA na cabeça. Tem câncer na cabeça e no pulmão. Tá. E na família já teve? Nos ancestrais já teve? Tem parente? O irmão dele, há 35 anos atrás, faleceu disso também. Ah lá. Mesmo Veio tudo uma... Há 35 anos... Você começou a falar, veio tudo uma... Meu pensamento veio... Realmente... Caiu um monte de ficha aí, né? Sim, com certeza. Me fala uma coisa. O seu pai tem quantos anos? 76 anos. 76? 7,6. Tá, e tá avançado esse câncer? Muito. Tá bem avançado. Tá vendo como que é a lealdade? Lealdade, irmão, seguindo, tipo assim, no inconsciente do seu pai, já dá para entender. Ele tá assim, querido irmão, eu sigo você. Nossa, mas há tanto tempo, porque assim, é tipo, a pessoa, quando é família, é muito ligado. Então, assim, no inconsciente do seu pai, fica a seguinte dinâmica. Eu me sinto culpado de estar na vida, sendo que o meu irmão não está. Então, lealdade, a gente se alia, a gente se emaranha a destino dos outros, mesmo que seja destino ruim. Porque vocês sabiam que o Bert Helling fez essa observação, que é o pai das constelações familiares, que nós, seres humanos, temos mais medo da gente não se sentir pertencido aos grupos, principalmente ao grupo familiar, do que propriamente medo da morte. Porque a gente coloca a nossa vida em risco para seguir pessoas em doenças, em problemas. Então, o seu pai, ele tá fazendo essa dinâmica, né? Começa a fazer um trabalho mentalmente. Depois, se você quiser, esse meu telefone é meu WhatsApp. Aí, se quiser, você me liga, você me marca, a gente conversa, e eu te explico alguma coisa. Mas vai já mentalmente fazendo dá no seu coração um lugar de muita honra para esse seu tio. Querido tio, que não sei o que, te dou um lugar de muita honra. Tará. E assim, você já olhando para isso, porque você já vai trabalhando a sua parte e a parte dos seus descendentes para que isso se rompa e acabe o ciclo. Você dando lugar no coração para esse tio, deixando o destino dele com ele, você libera você e os seus ancestrais de terem isso. Porque seu pai já teve. Isso é um movimento. Mas depois você me chama no privado ali, no WhatsApp, e a gente conversa. Tá bom? Teria o maior prazer de te ajudar nisso. Gratidão. Nessa questão, tá bom? E sobre essa pergunta do Pena, na realidade, nós já tivemos infinitas, a gente já teve muitas vidas passadas.
Então a gente já foi rei, já foi rainha, já foi padre, já foi freira, já foi escravo, já foi assassino, já foi pirata, a gente já foi de tudo. O negócio é assim, ó, existe tudo que você... Porque o nosso inconsciente, se você pensa uma coisa, isso vai para o inconsciente, ele já pega como verdade. E ele trabalha aquilo como se fosse uma verdade. Então você sente na sua cabeça que você foi, sei lá, um faraó. Aí você começa a acreditar nisso. Isso vai para o seu inconsciente. E aí o seu inconsciente vai começar a buscar situações. Aí daqui a pouco, o que parece coincidência, mas não é, um documentário sobre um determinado faraó. Opa, olha os sinais da vida. Aí você vai no sinal onde você fica assim. Aí você vai, o livro vem na mão. Aí chega a pessoa te dá alguma coisa que é referente àquele Egito, não sei o que lá. Aí você começa a acreditar naquilo, mas você colocou aquela informação na cabeça. Aí o que acontece? É tão real para a pessoa que a pessoa cria. A pessoa cria aquilo e ela parte daquilo ali. E errado, certo, né? Mas não, as pessoas não acontece isso da pessoa. Acontece da pessoa vir sem ter noção de nada e eu acessar, não a vida passada que ela foi tipo da nobreza, porque eu vejo ela com aquela roupa no palácio, assim. Aí e ela tá numa situação complicada. Às vezes a pessoa que passou por abuso, eu vejo passou abuso nessa vida. Eu vejo que ela foi uma pessoa, por exemplo, uma mulher que seduziu muitos homens através de feitiços. E esses feitiços ficaram no tempo, ad eterno. Aí ela reencarna, os caras reencarnam antes, ela reencarna depois, ela está criança, só que os caras não vê ela criança. Aquele feitiço continua. Aí ela é abusada. Entende? Então, as simples revelações que são trazidas aqui é para trazer consciência para a pessoa, para tirar da vítima. Principalmente. Tá? Mas não significa que as crianças não têm que ser protegidas. Não é isso. Sempre serão protegidas. Mas eu estou dizendo que dentro da história dela, não estou dizendo que todas são assim, ela atraiu esses abusos na vida atual, nessa vida, porque numa vida passada ela enfeitiçava os homens. E os homens estavam com esses feitiços. E quando viam ela, mesmo criança, a energia era a mesma. Eles não queriam saber. Não estou falando que isso é certo, estou falando que isso aconteceu. Então, assim, mas nunca chegou a pessoa, quero fazer uma constelação porque eu quero saber se eu fui a rainha tal. Aí depois descobre que foi plebeia. Não. A pessoa vem sem uma ideia pré-concebida sobre a constelação. A constelação que revela, tá? As coisas, assim, o que aconteceu. Que pode ser que o problema dela tem a ver com o ancestral, tem a ver com infância, tem a ver com a fase intrauterina e tem a ver com vida passada. Aí a gente vai tratar a cena e ela vai se liberar daquilo, vai mudar vai estar com mais harmonia no presente e vai conseguir projetar um futuro diferente, porque ela parou de identificar com aquelas coisas do passado, né? Muito bem. Bom, gente, nós passamos aí um pouquinho do horário, mas peço, né, a compreensão de todos, que hoje foi uma live, como sempre, diferenciada. Hoje o Marcelo estava sensacional. Hoje não tem como a gente perguntar tudo em uma hora, né, Marcelo? É muita coisa, é muito extenso. Por isso que o Marcelo, acho que é a terceira participação dele, claro que ele vai vir de novo, não tem como a gente Essa não é a trazer. segunda. Isso. Acho que é a terceira, hein, Marcelo? Não, é a segunda. É a segunda? É a segunda. É que a gente se viu lá na penitenciária, naqueles trabalhos, acho que é isso, mas é a segunda. Então, nós vamos trazer o Marcelo mais vezes, ó. A Marisete colocou assim, eu acho que eu já fui enfermeira, e a Leninha colocou, memória plantada. Edu e Peninha, vocês querem fazer as considerações finais para a gente encerrar? Gratidão total a você, Rômulo, ao Pena, ao Marcelo e a todos os amigos de hoje. Gratidão eterna com vocês, tá? Papo de Amigos 10, realmente hoje foi 10 mesmo. Muito obrigado. Peninha? É como a gente fala sempre, né? Aqui não tem certo e não tem errado. Aqui todo mundo tem razão. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Edu. Pera, parabéns. E qual é a nova Oi? frase agora que a gente anotou hoje do Marcelo? Não, agora tem duas, rapaz. Quem sente dó julga Deus e não sendo nada posso ser tudo. Pronto, mais duas, perfeito. Marcelo. Marcelo, semana retrasada teve nosso convidado, ele falou assim que é melhor você escrever no chão com um pedaço de carvão do que ter uma caneta de ouro que não serve para nada. Bacana, né? A gente vai anotando as frases dos nossos convidados. Marcelo,
eu queria te agradecer mais uma vez pela tua atenção, pelo teu carinho, por você disponibilizar. O Marcelo, a agenda dele é muito apertada, mas quando tem um mês, com 5 semanas, a gente consegue, a primeira terça, a gente consegue trazer o Marcelo, que ainda ele não tem o curso. Então, eu gostaria de te agradecer. O telefone do Marcelo, para quem quiser entrar em contato com ele, para agendar, para ver atendimento, é esse que está fixado aqui. Ele tem o Instagram, que é o @Instituto Consciência Plena também. Vocês podem procurar através do Facebook, do Instagram dele. Marcelo, eu vou te passar a palavra se você quiser falar sobre o seu instituto, como entrar em contato, os telefones. Fica à vontade. Gratidão, meu irmão. Eu sou muito grato a vocês três, com muito carinho. Foi uma conversa maravilhosa. Eu, por mim, continuei falando um monte, mas é que assim, né, tem essa coisa. E toda segunda-feira eu faço uma live de 2 horas, onde eu falo temas variados, de segunda à noite. E toda sexta-noite eu faço lives com pintura sistêmica, onde eu entro no campo dos artistas e trago as imagens, entro no campo e trago, enfim, mentores espirituais, canalização de Renoir, de Van Gogh, enfim. É uma outra pegada aí da construção ligada com a arte, que eu chamo de pintura sistêmica. Faço os atendimentos individuais, tanto online como presencial, atendimentos em grupo, nos ciclos de cura, de constelação, barras de axis, facelift, processos corporais, assim, trabalhando sempre para ajudar as pessoas a despertarem a consciência. E é um prazer, sempre estarei aqui quando vocês pedirem. Muito bem. Então, meus amigos, eu agradeço a presença de todos que aqui estão, que estiveram, que passaram pela nossa live. Lembrando que, após o término aqui no Instagram, a gente vai disponibilizar a live no nosso canal no YouTube, para vocês compartilharem, darem sugestões, críticas, elogios, ser muito bem-vindo. Eu peço que o Mestre Jesus abençoe a todos, proteja a todos, que tenhamos uma semana com muita paz, com muita luz e muitas vibrações para o papai do Eduardo, que se todos puderem contribuir com a prece, com as boas vibrações, é como o Marcelo nos ensinou aqui hoje, né? A gente, através do pensamento, através da fé de cada um, em determinado, não estamos falando de religião, mas estamos falando de fé, no acreditar no ser superior. Então, nós pedimos a todos, eu agradeço a todos, desculpa por ter passado o tempo, mas eu acho que todos adoraram, o tempo voou mesmo, 1 hora não seria suficiente, e não vai ser nem 1h30 aí para a gente ver tudo que o Marcelo pode nos ensinar. Gratidão a todos, uma boa semana. Marcelo, Edu e Pena, boa noite. Fiquem com Deus, gratidão, obrigado. Fiquem com Deus, uma boa semana.